Hoje eu estava vendo uma entrevista com uma psicóloga e ela explicou dois conceitos. E o segundo conceito explodiu minha mente e eu consegui pensar muito em relação ao aprendizado de alemão. E o primeiro conceito também é muito interessante, porque ela começou falando sobre pensamentos intrusivos. Então ela conta que estava sentada, ela estava ali olhando para o mar, sentada num pier, num local super tranquilo. Então ela estava sentada ali com os pés na água, balançando, tal, de férias, num momento mó leve assim e tal. E aí ela começou a pensar em catástrofe. Ela começou a imaginar um tubarão vindo e comendo ali os pés delas e o que ela faria para sobreviver. Num outro momento, ela também pensou em estar em alto mar, navegando e tudo mais, e ela não sabe nadar direito. E aí o barco começa a afundar. E ela vai ter que nadar para sobreviver, mesmo sem saber como é que ela sobreviveria a essa situação, etc. Ou seja, ela estava num momento de tranquilidade, nenhum perigo iminente ali e tudo mais, mas vieram pensamentos intrusivos em relação à morte, coisa nesse sentido. E essa psicóloga estava explicando que muitas vezes, quando você tem um pensamento intrusivo, muitas pessoas começam a achar que isso é algum sinal. Ó, isso é um sinal, ó. Então eu não vou andar de barco não vou mais andar de barco na minha vida, ou então eu nunca andei de barco, mas eu não vou andar de barco porque isso é um sinal, é um aviso de que eu não posso andar de barco porque uma catástrofe dessa vai acontecer. É um aviso de alguma entidade sobrenatural aí, etc. Quando na verdade é um pensamento intrusivo, que é aquilo que você não controla. E uma outra coisa que ela explicou foi sobre distorções cognitivas. E o negócio começou a ficar mais interessante ainda, porque ela explicou que distorções cognitivas são maneiras distorcidas da gente pensar, só que a gente nem percebe. Muitas vezes é algo tão automático e tão rápido que a gente não se dá conta que aquilo é uma distorção cognitiva. Numa linguagem mais simples, distorção cognitiva é como se você o tempo todo estivesse usando óculos e esses óculos estão sujos. E você não está conseguindo interpretar a realidade como essa realidade é. E aí parece que tudo parece pior do que realmente é. E aí isso afeta bastante o seu aprendizado de alemão, por exemplo. Sabe o que é distorção cognitiva? É quando você pensa assim, ó, todo mundo consegue aprender alemão, menos eu. Isso é uma distorção cognitiva, porque isso não é uma realidade comprovada. Ou, por exemplo, sou muito burra, eu não estou conseguindo formar essa frase em alemão. Por causa disso eu sou muito burra, eu sou muito burro. Distorção cognitiva de novo. Eu quero trazer para vocês aqui, para ajudar, algumas distorções cognitivas que você eventualmente está fazendo no exato momento. E essas distorções cognitivas estão prejudicando o seu aprendizado de alemão. Isso acontecia comigo também. E aí quando eu percebi que o problema estava em como eu estava lidando com as situações, depois que eu mudei a minha forma de me comunicar comigo mesmo, mudou consequentemente minha forma de agir. Né? Ficou muito mais saudável quando você não pensa na catástrofe, não vai pro tudo ou nada, e etc. Beleza? Então, não tem nada a ver com sua inteligência, não tem nada a ver com o idioma. O que eu vou te mostrar a partir de agora é o que você provavelmente está fazendo com você, que está dificultando muito o seu aprendizado, porque sua comunicação interna está muito, muito ruim. Exemplos aqui, ó. Distorção cognitiva é aquele pensamento tudo ou nada que muita gente tem. Então a pessoa pensa assim, ó, se eu não falar perfeitamente, é melhor nem abrir a boca. Porque eu não quero julgamento, eu não quero parecer uma criança. Então se você tem esse pensamento tudo ou nada, se não for assim, eu nem vou. Isso acontece muito também em relação a ter rotina de estudo. Você pensa assim, ó, não, se eu não tiver 1 hora para estudar, não vale a pena, eu nem vou. E aí você faz isso com academia, com praticar esporte, você faz isso com a aula de dança, você faz isso com estudar alemão, você faz isso com um monte de coisa na sua vida. Por quê? Você coloca uma expectativa ideal, o pensamento ali dicotômico, né? Ou é isso ou aquilo, ou é tudo ou nada. Ou se não for 1 hora, não vou fazer. Enquanto, se você fosse mais flexível em relação ao seu pensamento, você se dedicaria a menos tempo, 20 minutos, 30 minutos, porque o que mais importa é a frequência. Não é a intensidade, é a frequência. Então quem, por exemplo, é aquela pessoa teimosa mesmo, que
enquanto ela não atinge o objetivo, ela não descansa, não para, essa pessoa mais persistente, elas passam das pessoas muito inteligentes. Porque as pessoas muito inteligentes, elas pensam o seguinte, elas ficam muito felizes em dizer o seguinte, nossa, tirei uma nota excelente e eu nem me esforcei tanto. A pessoa que é mais inteligente, etc., que teve mais oportunidade de ler, de estudar e etc., tem uma inteligência maior. Tem pessoas assim. Ela fica muito feliz em dizer que não se dedicou tanto e mesmo assim ela teve uma nota alta. Só que ela perde para a pessoa que é incansável, para a pessoa que é irritantemente constante. Inclusive, essas duas palavrinhas, irritantemente constante, está no meu quadro ali desde o ano passado. E eu não vou tirar de jeito nenhum. Porque isso é meu mantra. Irritantemente constante. Então, se você é uma pessoa irritantemente constante, você vai passar de qualquer pessoa muito inteligente, que não está fazendo nada. Ou que está fazendo muito pouco. Porque o que conta realmente é essa frequência. Mas voltando aqui em relação às distorções cognitivas. É esse pensamento, se não for de tal jeito, eu não vou fazer. Isso te ferra. Então, a partir de hoje, tenta mudar isso. Há um outro pensamento, há uma outra distorção cognitiva. É quando você coloca um filtro negativo. Você pensa assim, você consegue resolver um problema, você consegue falar em alemão com o médico, mas você comete alguns erros ali. E aí, o tempo todo, você fica pensando naquela circunstância negativa, naquelas frases que você errou. Em vez de você focar em 80% ali da conversa que você teve com o médico, que você falou de uma maneira que ele entendeu, que foi tudo de boa, ele só não entendeu algumas frases, mas mesmo assim você conseguiu resolver. Em vez de você se concentrar naquilo que foi positivo, você passa o resto do dia triste porque o médico não entendeu algumas frases que você falou, sendo que você conseguiu resolver e sendo que na maior parte do tempo você falou de uma maneira entendível. E aí você usa um filtro negativo. Que filtro negativo é esse? Você foca só naquilo que foi ruim. Que na verdade não foi ruim, né? Porque erro não é algo negativo. Erro a gente entende como algo necessário, algo importante para o seu crescimento, para o seu aprendizado. Então, erro, na verdade, é só testes que você está fazendo ali para melhorar em seguida. Então, esse filtro negativo, isso é explicável. Por quê? A gente dá muito mais atenção ao que é negativo por questão de sobrevivência. Lá na savana africana, para a gente sobreviver, qualquer experiência negativa que a gente tivesse com alguma planta, a gente comeu uma planta, deu dor de barriga. Você não vai querer comer aquela planta de novo. Porque aquela planta te causou um mal-estar. Que pode ser crucial, inclusive, para a sua sobrevivência ali. Uma dor de barriga lá, milhares de anos atrás, etc. E aí você já meio que... aquela experiência negativa foi tão impregnante, tão forte, que você não vai tocar naquela planta de novo. Isso foi muito importante lá atrás. A gente dá mais atenção àquela experiência negativa. Ou, por exemplo, por que para nós seres humanos é muito importante... Porque um grande medidor de felicidade são laços afetivos, são amizades verdadeiras, pessoas nas quais você pode confiar e etc. Porque lá atrás, se você não estivesse num grupo, você não ia conseguir sobreviver sozinho na savana africana. Então, o nosso cérebro ele tem várias programações que a gente não consegue, que são mais fortes do que, obviamente, a gente consegue dominar isso, etc. Mas você consegue usar o córtex pré-frontal para racionalizar um pouquinho mais, para ponderar um pouquinho mais. Então, atualmente, quando você colocar um filtro negativo por uma coisa que não está atentando contra a sua vida, vale a pena você fazer isso. Por quê? Porque, em vez de você falar assim, fui no médico, consegui resolver o problema, mas errei tais e tais frases, então eu sou uma merda. Né? Poxa, aí foca só naquele probleminha ali, etc. Usa o córtex pré-frontal, comece a racionalizar o problema, você vai pensar o seguinte, cara, isso não me prejudicou em nada, eu tô aprendendo o idioma. Eu não sou um falante nativo de alemão, tô aprendendo, é natural que eu erre. E outra, eu mais acertei do que errei. Então deixa eu focar aqui nos aspectos positivos. Eu tô de parabéns, porque eu tive coragem de ir lá e falar alemão, enquanto muita gente não tem coragem de fazer isso.
Percebe? Então, a distorção cognitiva, ela aparece, mas você pode usar o córtex pré-frontal. Ravine, mas como é que eu vou usar esse tal de córtex pré-frontal? Isso é só uma região no cérebro que você ativa quando você pondera, quando você reflete. E uma forma de você ativar o córtex pré-frontal é usando papel e caneta. Só isso. Papel e caneta. Você vem aqui, ó. Supondo que você... Vou te dar um exemplo. Há alguns meses atrás, anos atrás é melhor. Há alguns anos atrás, eu me incomodava muito com algum comentário negativo. Então eu tô aqui na internet dando dica de alemão, passando ensinamentos em relação ao idioma, em relação à motivação, a como lidar com algumas emoções comuns no aprendizado de alemão, tipo eu tô fazendo aqui agora. Só que às vezes aparece algum hater e vai fazer algum comentário negativo. Antigamente eu lia aquele comentário negativo e me importava muito. Eu olhava para aquilo e pensava assim, pô, como é que pode, né, velho? A pessoa não entendeu nada do meu vídeo. Ou como é que pode achar que eu tô prejudicando com esse vídeo, pelo amor de Deus? Ou como é que pode achar que eu tô ensinando alguma coisa errada, sendo que meu trabalho é esse. E antes de postar alguma coisa, obviamente, eu faço um filtro ali, pesquiso mais ainda se eu não tiver certeza do que eu tô falando. E aí, beleza, né? Aí, antigamente, esses comentários me incomodavam muito. Atualmente, e depois de aplicar essa estratégia de... em vez de deixar meu sistema límbico ficar muito forte e ativo no meu cérebro, muitas vezes eu pegava papel e caneta e pensava assim, essa pessoa me conhece? Não, não me conhece. Essa pessoa sabe do que está falando? Não, não sabe do que está falando. Então ela é uma pessoa irrelevante. Ela não sabe o que está falando. Ela não te conhece. Você se identifica com o conteúdo do que ela... Você se identifica com o que ela está falando? Não, não me identifico. Pronto, acabou. Simples assim. E aconteceu isso recentemente. Não vou falar o nome da pessoa, óbvio. Vocês não conhecem também, mas também não falaria. Mas eu recebi um direct, por exemplo, de uma pessoa que eu conheço ali de vista. Não tenho amizade, mas eu conheço de vista e tal. Ela mandou um direct pra mim falando o seguinte: ô Ravile, eu tô achando que você tá muito dramático com seus últimos posts. Isso não pega bem pra você. Porque eu fiz alguns posts falando de emoções que são comuns de imigrantes, coisas que a gente sente aqui, os desafios que a gente enfrenta, de uma mãe, por exemplo. E por que eu sei disso? Porque várias mães me falam: Ravile, pra mim é muito desafiador isso e aquilo. Então, diariamente, eu recebo mensagem de vocês, de alunos e de pessoas que me seguem, falando dos desafios de aprender o idioma, desafios emocionais, desafios práticos também, em relação às dúvidas de alemão e tudo mais. E meu ouvido tá ligadão, eu tô ouvindo vocês assim, ligadão, ligadão. E aí eu fiz alguns posts falando dessas emoções, etc., porque eu achei importante falar disso. E aí, essa pessoa mandou esse recado pra mim, né? Acho que você tá muito dramático, que não sei o que, eu acho bom você mudar isso aí pra você não perder muitos seguidores e etc. Aí eu falei, tá, obrigado pela sugestão, mas eu fiz de forma intencional. Eu fiz sabendo. Não, mas dessa maneira você não acha que você vai perder muito seguidor, não? Eu falei, não, pelo contrário, eu ganhei seguidores com esses posts, inclusive. Então, e mesmo se eu estivesse perdendo muitos seguidores porque eu tô falando de tal tema assim assado, é um filtro. Você não entendeu que isso aqui é um filtro e tal? Eu não me expliquei muito, mas eu só pensei isso, né? Aí eu falei, cara, muito louco, né? Esse comentário dela, se fosse há alguns anos atrás, ia me incomodar mais. Mas quando eu li, me incomodou zero. Eu só pensei, essa pessoa não me conhece direito, ela não sabe das minhas intenções com cada vídeo, ela não sabe nada. Ela simplesmente está colocando o pensamento dela, baseado na realidade dela, em como ela interpretou aquilo. Ela interpretou do jeito dela. E o que é dela não é meu. Percebe isso? O que é do outro não é seu. Nunca pegue uma interpretação do outro. É do outro. Deixa com o outro. Acabou. Não pegue. Porque se você não pega, você não se decepciona. Você não se frustra. Você não fica triste. Porque não é seu. E quando uma coisa não for sua, não pegue. Não, Ravile, mas tá aqui me criticando. Eu me sinto mal com isso. Não pegue. Não é seu. Não é seu. Tem nada a ver com você, é uma outra pessoa. Acabou. Inclusive, se você quiser trabalhar com a internet ou já trabalha e se incomoda com opiniões alheias, etc., trabalha isso. Trabalha esse pensamento aqui, ó. Isso é do outro, não é meu. Não vou pegar. Acabou. Aí eu fiz um post também recentemente. Um post dando uma dica de alemão.
Aí um cara, sem noção, aí ele botou uns emojis de vômito. Eu não entendi nada. E botou um comentário, vai lavar a louça, vai lavar a roupa, o que é que você tá fazendo aí e tal. Ele não entendeu o meu trabalho, que o meu trabalho é sério, que eu tenho uma plataforma, que eu dou aula de alemão e etc. E comentou isso. Algumas pessoas me defenderam ali, mas eu não comentei nada, porque, velho, como é que você vai discutir com uma pessoa que não tem nível, não tá no mesmo nível que você tá? Ou não tá no nível parecido, ou ela não quer construir nada. Ela só quer criticar e etc. Então, não tem como, dá preguiça. Você olha e fala assim, meu Deus, como é que eu vou discutir com uma pessoa dessa? Eu ia deletar o comentário, eu falei assim, não vou deletar, deixa aí. Até como exercício de eu realmente não me importar. Não ficar tendo que monitorar demais se tem comentário positivo ou negativo. Deixa rolar. Não é meu, não pegue. Mas por que eu estou te falando isso? Porque é muito importante você aplicar a clareza de pensamento. Quando você falar para si mesmo ou para si mesma uma frase muito exagerada, muito tudo ou nada, nunca, sempre, jamais, toma muito cuidado com essas frases. Elas vêm de forma automática, então você tem que prestar muita atenção, porque elas podem estar sabotando sua vida no momento. Então, esse lance de focar muito no negativo foi crucial para a nossa sobrevivência. Sentir medo é importante, sim. Ter precaução é importante. Tem que tomar cuidado com o grau e quando isso acontece. Vou falar alemão, tô morrendo de medo de errar. Tá errado, tem que falar. Vai errar. Você tem que errar. Você tem que se jogar. Errei, fiquei o dia inteiro pensando naquele erro. Relaxa, pô. É normal. Cuidado com esse filtro negativo. Isso é uma distorção cognitiva. Por quê? Porque errar é natural para se comunicar em alemão. Você tem que errar. Você tem que errar. Não é nem que você só vai errar. Você tem que errar o tempo todo. Bora para a próxima? A próxima é você... A próxima distorção cognitiva é você desqualificar o positivo. O que é desqualificar o positivo? Eu também tinha muito essa mania, que é assim, ó. Você recebe um elogio sincero, mas você não acredita. Você acha que a pessoa tá te elogiando só por educação. A pessoa olha pra você e fala assim, poxa, parabéns você tá melhorando bastante, pô, parabéns e tal. Muitas vezes você pensa assim, pô, obrigado. Aí na sua mente tá me elogiando só por uma questão de educação mesmo, não melhorei tanto assim não e tal. E você não pega aquilo. Por quê? Distorção cognitiva, porque aquele elogio pode ser que seja um elogio sincero, que você não está pegando. E você está desqualificando aquilo que é positivo. Percebe por quê? Porque você está viciado em se chicotear, se colocar para baixo. Eu sou burra, se eu não falar perfeito é melhor nem tentar. Né? Nossa, até resolvi o problema, mas errei pra caramba, não tem jeito, e etc. Você está se chicoteando o tempo todo, isso está prejudicando, está minando sua energia. Porque você, em vez de estar se colocando para baixo, etc., isso suga muito nossa energia vital. Para com isso, muda essa comunicação interna gradativamente, é um exercício gradativo, não muda do dia para a noite, mas você tem que começar para pegar essa energia vital e usar para se desenvolver. Bora para a próxima distorção cognitiva? É a leitura mental. Você fica tentando adivinhar o pensamento do outro. Não tem como. Você não tem esse poder. Você não tem esse poder de saber exatamente o que é que o outro está pensando. Você não tinha esse poder. Você não tem esse poder. Vou falar uma outra coisa pessoal também. Por muitos anos eu toquei em barzinho. Barzinho, aniversário, casamento e tal. Barzinho, cantei muito em barzinho no Brasil. Voz, violão e tal, samba, bossa nova, MPB e tal. E muitas vezes eu vi um casal rindo, um grupo de pessoas rindo, e às vezes uma das pessoas estava olhando para mim e tal, eu achava que estava rindo de mim. Ou da forma, ou como eu estava cantando, ou tocando, ou a música, etc. Estava sendo uma crítica ali contra mim e tal. Na verdade, algumas vezes eu interpretei dessa forma e ficava assim, pô, acho que tá rindo de mim e tal. Só que depois eu ia ver, não tava rindo de mim. Tava rindo de uma piada e coincidentemente a pessoa olhou pra mim na hora. Percebe? Então a gente tem essa mania de ficar tentando interpretar o que é que o outro tá pensando. Você não tem esse poder. Não tem esse poder. A distorção cognitiva nossa, minha professora deve achar que eu sou uma burra.
Ou meu professor deve achar que eu sou mó burra, eu não sei o que e tal. O professor não tá achando nada disso. O professor, a única coisa que o professor quer é ver seu esforço. Eu, por exemplo, sou professor. A única coisa que eu quero ver no meu aluno é se ele está se esforçando. Eu nunca penso, o aluno é burro, burra, não sei o que, nunca. Eu só olho, esse aluno está se esforçando, esse não. Esse menos, esse médio. Só isso. Então, essa coisa da leitura mental é bem prejudicial. A outra coisa que eu pesquisei aqui em relação à distorção cognitiva é a catastrofização. O que é isso? Catastrofização é quando você faz o seguinte, você exagera também. Você fala assim, rapaz, se eu travar nessa entrevista de emprego, minha vida na Alemanha acabou. Nossa, eu vou botar tudo por água abaixo se eu não passar nessa entrevista de emprego. Cara, olha o peso que tu tá colocando nessa entrevista de emprego. Tu pode fazer outras, pô. Mesmo que só tenha uma agendada agora, tu tem a possibilidade de ter outras entrevistas de emprego. Só o que é que o teu pensamento faz? Essa distorção cognitiva faz. E é automático, é muito rápido. A gente não percebe, tem que desenvolver a presença, estar no aqui e agora para se ligar. Mas sua mente faz o quê? Se eu travar nessa entrevista, minha vida na Alemanha já era. Fudeu. Fudeu não, velho. Pode ser que você trave e ainda passe na entrevista. Por quê? Estão precisando de você. Você mostrou conhecimento ali, você preenche bem aquela vaga. Um erro ou outro de alemão aqui não vai te impedir. Então tem que tomar cuidado com essa catastrofização. Outra coisa, generalização. Outra distorção cognitiva também que te prejudica no aprendizado de alemão. É você erra algumas vezes alguma coisa, e aí você fala, eu acho que eu nunca vou conseguir aprender isso. Vou dar exemplo aqui com algumas coisas que eu ouço de alunos assim, ou de pessoas na internet que querem aprender alemão. Ela fala assim, Ravili, eu nunca vou aprender esse R alemão. Meu Deus do céu, esse R da garganta, né? Esse R do sininho, Frau, schrecklich. Nunca vou aprender esse R. Aí eu pergunto, né? Eu gosto muito de fazer perguntas. Porque quando você pergunta, muitas vezes você consegue desconcertar perguntando. Não só desconcertar é mais para quem tá tentando te xingar, te causar algum desconforto. Você pode fazer perguntas e desconcertar a pessoa através de perguntas. Mas uma pessoa que você quer ajudar, você também pode ajudar através de perguntas, porque ela vai chegar a conclusões ali. Ela vai... nunca tinha parado para pensar sobre isso, etc. Vou dar um exemplo em relação ao R. A pessoa fala, eu nunca vou aprender esse R alemão. Aí eu falo, qual R? A pessoa explica qual R. Aí eu falo, você já tentou? A pessoa fala assim, já tentei. Quantas vezes? Fiquei alguns dias tentando e não deu certo. Sei lá, eu acho que não tenho a manha, não sei o quê. Aí eu vou, explico como é que faz. Eu vejo que a pessoa consegue fazer depois da explicação. Aí eu falo, tá difícil de fazer? Ela tá difícil, eu tô conseguindo, mas tá difícil. Tem que botar muito ar e etc. Aí eu falo, pois é, você vai continuar até você se acostumar com isso. Para fazer esse R alemão, eu demorei várias semanas, talvez meses. Não lembro agora exatamente, mas várias semanas. Talvez vários meses para conseguir falar esse R alemão com mais naturalidade. Foi treino. A gente no Brasil não tem esse R. Não existe. E o que você vai fazer? Tem que trabalhar a musculatura. É igual a fazer musculação. A boca vai se acostumar, a língua, etc. Né? O que tem dentro da boca aqui, eu não entendo muito de saúde assim, laringe, faringe, etc. A cavidade ali bucal, agora eu falei mais bonito, né? Cavidade bucal e tal, vai trabalhar, você vai ter que trabalhar isso tudo até conseguir. Lembra não sei se você já foi concurseiro, já foi uma época concurseiro também e tal. Depois que eu formei em Direito, eu queria passar no concurso e tal. Aí tem um lance assim de concurso você faz até passar. Né? Não tem essa frase? Não sei se você já ouviu falar. Concurso você faz até passar e tal. Claro, tem que continuar estudando e tal. É a mesma coisa com o idioma, com muita coisa do idioma. Tem coisa que você tem que fazer até aquilo ficar natural. Só que se você desistir antes, não vai chegar simples assim. Então, a pessoa que consegue fazer o R alemão, não é que ela é melhor que você, ela só não desistiu. Você desistiu antes. Só isso, mais nada.
Você só não tem a técnica adequada, ou se tem a técnica adequada, desistiu antes de acostumar. Ah não, Ravine, mas eu fiquei fazendo 4 semanas e cansa e tal. Bem-vindo ao clube. É assim mesmo, é natural, é isso aí, é normal. Tem que ser assim. Quer dizer, não é que tem que ser assim, é assim. Não tem que ser, né? Depende muito da pessoa e tal. Tem pessoas que... Tem um amigo meu, sanfoneiro, inclusive, Kainan. A gente vai tocar no dia 11 de abril, numa festa aqui, num bar brasileiro aqui em Düsseldorf. A gente vai tocar um forró e tal. Você tá convidado, inclusive, dia 11 de abril. Aí, ele pegou esse R muito rápido. Mas por quê? Porque ele tem a língua presa e ele já falava assim, tipo, clave. Não é bem trave. Como é que ele falava? Trave. Genau, ele já falava assim, sabe? Quando ela fala trave, prato, ele já falava prato. Mesmo lá no Brasil. Ele já falava prato, trave. O que é que a gente tem mais assim? Problema. Já falava assim. Então ele já, rapidinho, ele já pegou. Roberta, eu fui da última vez no forró. Que massa. Roberta, a gente conversou um pouco lá, porque eu conversei com algumas pessoas. Vocês são ótimos, obrigado. Foi massa, né? Muito bom, espero que dê pra vocês de novo, dia 11 de abril. Mas percebe, gente, a generalização também é um grande problema nesse lance de distorção cognitiva. Você erra algumas vezes, aí você acha que nunca vai conseguir aquilo. Sendo que a realidade é que você precisa continuar tentando. Beleza? Então, esses pensamentos, né, com esse óculos sujo, eles criam medo, criam vergonha em você, criam uma autocobrança exagerada fora da realidade. E aí bloqueia a sua fala, mina a sua motivação, você fica sem vontade. E te prende nesse ciclo de vergonha, silêncio, frustração. Vergonha, silêncio, frustração. Qual é a boa notícia? Não é um defeito seu você esquecer coisas em alemão. Não é um defeito seu você não conseguir ainda pronunciar esse R alemão. Não é defeito seu você errar em alemão. Beleza? E ter esses pensamentos intrusivos também não é um defeito seu. Isso é... Pensamentos intrusivos não. Você ter essas distorções cognitivas, isso é humano. Isso é muito comum, inclusive, em pessoas que têm muita ansiedade. Né? Tem esses pensamentos intrusivos e distorções cognitivas. Só que você pode identificar isso. E para você identificar isso, você tem que estar num estado de presença muito bom. Que é quando você, por exemplo, o pensamento automático vem e você... Eita, peraí que eu vou espirrar. Desculpa. Então, você tem que estar muito presente para identificar, peraí, eu estou generalizando demais. Estou fazendo, usando muito aqui o tudo ou nada, querendo ler pensamento dos outros, achando que a pessoa está me achando burra, sendo que eu não tenho uma prova disso. Então você tem que ter aquele estado de presença. Dankeschön. Você tem que ter aquele estado de presença para identificar. E aí você tem que questionar isso. Eu recomendo usar papel e caneta, porque quando você pega papel e caneta, você dá menos poder para o sistema límbico, aquela parte mais central ali do cérebro, responsável, inclusive, que a gente chama de cérebro reptiliano também, né? Responsável por muita coisa envolvendo instinto e etc, de sobrevivência e tal. E aí você, ao pegar papel e caneta, você usa mais o córtex pré-frontal. E aí você pondera mais, você racionaliza mais. E você percebe, peraí, errar em alemão não é tão grave assim, eu não vou morrer por isso. Eu tô achando que a pessoa tá me julgando, muitas vezes ela não tá nem me julgando. Ela tá de boa e eu tô ali metendo a catástrofe aqui. Ou eu tô pegando essa entrevista de emprego, colocando como uma coisa mais crucial da minha vida. Se eu não passar, minha vida acabou. Calma, isso não é verdade. Minha vida... Eu já passei por coisa muito pior na minha vida, meu Deus. Eu tô aqui vivo, já perdi mãe, pai, sei lá o quê. Ou passei tal e tal coisa assim na minha vida, de traumas, de coisas muito, muito graves. Eu tô aqui viva, guerreira, ou guerreiro, seguindo adiante. Então você tem que ter essa clareza, entendeu? Papel e caneta, pra não passar por isso. E aí você consegue, então, identificar, questionar e começar um processo de mudança. Você consegue fazer isso. Eu falo por experiência própria.
né? Muita coisa, ainda tenho que trabalhar muito em mim, mas muita coisa relacionada a isso, né? Essa coisa de se desafiar, de crescer, de buscar, de querer atingir as coisas que você quer atingir e ir para cima. Você precisa tomar cuidado com esses pensamentos automáticos, com essas distorções cognitivas, com esse óculos sujo que você está usando para enxergar a realidade. Porque isso mina muito sua energia e faz você desistir, sendo que você conseguiria aprender, mas você desistiu antes, simplesmente. Porque você acreditou nessas crenças que você tem, que estão relacionadas a condicionamentos. Alguém, um belo dia, durante vários anos da sua vida, na infância ou adolescência, disse que você não podia, aí você acreditou que você não podia. Aí você acreditou nisso. Você tem que se ligar. Você tem que se ligar. Então, com prática, com apoio profissional também, se for uma coisa muito grave ali, você, poxa, eu preciso de apoio profissional. Velho, corre atrás de apoio profissional para você trocar esses óculos distorcidos por uma lente mais limpa, uma lente mais justa, que você vai conseguir ver a realidade com mais clareza. E aí o idioma alemão, ele deixa de ser um monstro e passa a ser mais um idioma. Eu sei que é desafiador. Não estou aqui para dizer que não é desafiador. Para quem é brasileiro, é um idioma mais desafiador, sim. Mas cuidado para você não tornar o idioma mais desafiador do que ele é. Seja justa. Pô, se tem gente ali se dedicando, aprendendo e tal, e falando com mais confiança, por que eu não posso também? Eu posso também, pô. E aí você vai em busca das estratégias mais eficientes para o que você está buscando. Tenha clareza do que você quer com o idioma, principalmente, sei lá, se você mora num país de língua alemã, tenha clareza do que é que eu quero com esse idioma. O que é que significa para mim falar alemão com confiança? Significa isso, isso e isso, uma vida mais plena, pô, vou me sentir mais acolhida, vou fazer mais amizade, vou ter mais reconhecimento no trabalho, vou ganhar mais, etc, etc. Entenda isso e vá em busca. E tome cuidado com as distorções cognitivas que a gente, né, que eu conversei com você aqui durante essa aula. Eu não sou psicólogo, eu só me interesso muito por isso. O que eu falei aqui para você, eu pesquisei antes para não falar besteira. Mas se você também se você for psicólogo ou psicólogo, pode me corrigir, eu vou adorar. Se eu falei alguma besteira que você pode me corrigir, eu vou adorar aprender mais. Mas eu tenho um roteiro aqui, eu pesquisei bastante antes para falar para vocês, beleza? Então, você consegue aprender alemão no seu tempo, com os seus erros, do jeitinho que você é, desde que você bote fé em você. Roberta, estou por uma experiência assim, estou com uma proposta de um cargo melhor no emprego e estou inseguro em aceitar por medo do idioma. Aceita, já aceita logo o desafio, vá para cima. Tem inclusive algumas metáforas, né, em relação a isso, que joga o chapeuzinho do outro lado do muro. Joga o chapeuzinho do outro lado do muro e vá buscar. Ou a outra metáfora que tem bota o pé na água e depois pula de cabeça. Sabe quando a gente tá com medo de entrar na água? Deixa eu ver se a água tá gelada aqui. Bota o pezinho ali. Eita porra, tá gelada pra caramba. Oxe, pula. Pula. A metáfora também de jogar o chapéu do outro lado do muro pra ir buscar, eu gosto também. Joga o chapeuzinho do outro lado do muro para você buscar. Porque se você não faz isso, a gente precisa de uma chacoalhada, entendeu? Sabe quando você, às vezes, você precisa você precisa fazer uma prova, do B1, por exemplo. Prova do B1, você precisa fazer para começar o seu Ausbildung. Aí você, porra, tem que fazer essa prova aí, etc. Enquanto você não paga a matrícula da prova, já percebeu que a gente costuma não se mexer direito? Aí quando você paga a matrícula da prova, que você sabe a data que tem para fazer a prova, não bate um outro estado de urgência, de ânimo também, para fazer acontecer? Não tô falando ânimo no sentido que você vai ficar animado, vou ter uma prova para fazer, tô tão feliz por isso. Não esse tipo de ânimo, não. Ânimo no sentido de colocar, de começar a ter ação. Você começa a agir para você atingir o objetivo, que é passar na prova. Então, em relação a você, cadê? Deixa eu subir aqui de novo. Roberta, aceita. Aceita o desafio. Vai ser muito bom para você. Vá para cima, sem medo nenhum. Vamos lá, o que é que de pior pode acontecer? De pior, não dá certo. Mas você tentou.
E você, mesmo se não der certo, você saiu mais forte do que você entrou. Saiu mais forte, com mais conhecimento, se conhecendo mais. Por quê? O ser humano, ele só destrava quando ele entra em desafio. Como assim a gente só destrava quando entra em desafio? Porque você começa a entender a sua força. Quando você tá no desafio ali e faz acontecer, você, caramba, eu não sabia que eu conseguiria fazer isso. Roberta, mas é o que você falou. Os próprios nativos acreditam no potencial da gente. E nós não acreditamos por causa da insegurança. Mas você já tem uma clareza, percebeu? Então essa é primeiro é clareza. Identificar o que é que tem acontecido para você ainda não ter aceitado. Uma vez que você identificou, córtex pré-frontal, papel e caneta. Vamos lá. A vaga é melhor, eu vou, sei lá, estar mais realizada, eventualmente não só pelo salário, mas por reconhecimento, porque eventualmente vou trabalhar ali de uma forma que vai ser mais agradável para mim, ou vai ser mais, sei lá, enfim. Você anota aquilo que é positivo. Por que eu estou com medo? Nossa, eu estou com medo de fracassar, que é um grande medo do humano, né? Eu estou com medo de fracassar. O que é que significa fracassar? Não conseguir falar alemão lá nessa vaga? Você vai conseguir falar. Pode ser que você não fale como nativo, etc. Mas você vai conseguir ali se comunicar e se virando e correndo atrás para ir desenvolvendo diariamente. Ah não, Ravília, mas o fracassar para mim significa cometer esses erros básicos, as pessoas, eu cometer erro de declinação. Cara, tem que ter, você tem que alinhar suas expectativas. Porque a depender da expectativa que você tem, pode ser que você chame aquilo de fracasso, mas no olhar do seu chefe, aquilo não é um fracasso. Então, se você tiver uma expectativa de falar tudo perfeitamente e falar um alemão formal por causa do cargo, pode ser que você não consiga isso de imediato, nas primeiras semanas ou meses, e aí você acredite que fracassou e que, portanto, você não é merecedora daquela promoção. Foi tudo baseado numa expectativa, numa parada mental que tu colocou aí. Uma expectativa mental. Só que pro teu chefe, o teu alemão tá ok e você vai melhorando cada vez mais e ele tá disposto ali porque ele entendeu sua competência para aquela vaga ali, senão ele nem te daria essa oportunidade. Agora, se você alinha melhor suas expectativas para ter mais clareza do trabalho que você realmente está executando e do valor que você tem, você fala assim, pô, vamos lá. Eu não estou falando alemão como nativo, mas surgiu essa oportunidade aqui para mim. Eu vou pegar isso aqui, porque a oportunidade me foi dada. Então isso aqui é um direito meu. Não estou roubando, não estou matando, não estou fazendo nada de errado contra ninguém. Vou pegar, vou aceitar o desafio e vou para cima, fazendo o que for necessário para conseguir executar da melhor forma esse trabalho aqui, etc. O seu chefe, ele está preocupado com um resultado prático. Se você está errando declinação de alemão ali ou aqui, que não sei o quê, não tem problema. Ah, não, Ravira, mas eu sou advogada. Eu trabalho escrevendo petição e tal. Aí beleza, aí já é outra história. E aí você pode aceitar o cargo mesmo assim e se virar nos 30 para melhorar a sua escrita, por exemplo. Então, resumo da ópera. Aceite o desafio, jogue o chapeuzinho do outro lado do muro e vá buscar, beleza? Então, hoje a gente falou sobre isso, né? Sobre pensamentos intrusivos, só no comecinho da live aqui, e sobre distorções cognitivas que atrapalham bastante o seu aprendizado de alemão. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na quarta-feira às 20 horas. Beleza, gente? Eu tô um pouquinho assim, hoje eu tô mais cansado do que o normal, mas eu não queria deixar de fazer essa live com vocês, beleza? Toda segunda, quarta e quinta às 20 horas a gente se encontra aqui no Instagram. Beleza? Tamo junto e boa semana para todo mundo.